A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós vamos começar muito bem esse dia ou noite, eu não sei qual horário o vídeo vai chegar para você, mas nós vamos começar falando com o Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor Deus tem cuidado de nós, o Senhor é misericordioso, é bondoso, é amoroso, o Senhor nos ouve hoje. Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados e vem, se Deus, trazer vida em Jesus, salvação em Jesus. Pai, que o Senhor Deus esteja convencendo vidas hoje da justiça, do pecado e do juízo, que o Senhor Deus esteja libertando de cativeiros das emoções, cativeiros da alma, Senhor, do pecado, em nome de Jesus, liberta vidas hoje, salva. Deus, e vem nos trazer uma palavra fresca do céu, um pão novo, Pai, um pão do céu para nossa alma, nosso alimento espiritual. Senhor, e nos dá um dia hoje próspero, produtivo, proveitoso, um dia com a Tua presença. Nós precisamos, Senhor, é ouvir a Tua palavra e receber de Ti direcionamentos para termos paz, alegria na nossa vida e vivermos uma vida que Te agrada. É assim que eu oro, Pai. Fala-nos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero refletir aqui com você que uma instrução de Deus pode mudar o seu destino. Olha o que diz lá em Gênesis 12, os versos de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus, o Senhor, não é? Ele aparece a Abraão e ele fala com Abraão. Abraão era um homem de Deus, era um homem de fé, era um homem íntegro, correto, era um homem que tinha intimidade com o Senhor. E ele ouviu Deus falar com ele. E ele, ouvindo o Senhor falar, ele não pensou duas vezes, ele não esperou Deus desenhar, simplesmente ele ouviu, creu com a mente, com o coração e obedeceu. Ele seguiu o direcionamento de Deus para a vida dele. Nesse tempo, Abraão morava perto de seus parentes, de sua família, e naturalmente que os negócios dele também eram realizados junto com essas pessoas, não é? A Bíblia que ela não está falando, mas existia um potencial de crescimento para a vida de Abraão. Deus queria fazê-lo prosperar e crescer, e Deus queria fazer com que ele tivesse, o nome dele fosse famoso, fosse conhecido, mas não o nome dele em si, mas o nome do Senhor através dele, você está entendendo? Através do que Deus faria na vida dele. E assim foi. Se você for ler o capítulo 13 de Gênesis, você vai ver que ele saiu, mas ele levou o seu sobrinho. E ele prosperou tanto, seu sobrinho também junto com ele, porque sobre a vida de Abraão estava a bênção, quem estivesse com Abraão seria abençoado. Embora Deus não tivesse falado para ele levar ninguém, o sobrinho dele, por exemplo, era só ele, a família dele, ali ele, a esposa, ele ainda não tinha filhos. E o que ele tinha era para ele ir assim, não era para levar parentes. E ele levou Ló. Eles começaram a prosperar tanto que o lugar ficou pequeno para ele e para os pastores de Ló, os negócios que Ló tinha, os seus rebanhos, o lugar ficou pequeno. Os pastores dele, de Ló, começaram a contender. Então eles tiveram que se separar. E Deus continuou abençoando Abraão, fez promessas a Abraão, prometeu de dar um filho a ele, e ele teve Isaac, e prometeu coisas lindas, fez promessa a ele de que ele seria pai de uma grande nação, e assim foi. Veio o povo de Israel, cresceu a partir de Isaac, e também ele teve Ismael, que foi filha de sua escrava. Deus também permitiu que Ismael também fosse pai de uma grande nação. A gente vê lá, hoje em dia no Oriente Médio, e Deus fez com que realmente o nome de Abraão ficasse famoso e conhecido na terra. O que a gente pode aprender? Que nós precisamos ouvir é uma palavra de Deus. O nosso ouvido precisa estar afinado
com as palavras do Senhor, com o que sai da boca de Deus. Nós precisamos estar antenados, precisa haver um alinhamento entre nós e o Senhor para nós ouvirmos a palavra de Deus e venhamos a ter uma vida abençoada. Sabe, porque muitas das vezes nós não somos abençoados, nós não acertamos o passo, nós não prosperamos, porque Deus ele está falando, mas a gente não está conseguindo ouvir, porque só vai conseguir botar em prática os direcionamentos para uma vida abençoada, uma vida em Cristo, uma vida de salvação em Cristo Jesus, uma vida abençoada, próspera, saudável, feliz, até nos relacionamentos em todas as áreas da nossa vida, quando nós submetermos o nosso ouvido espiritual a ouvir o que o Senhor fala, a consagrarmos a nossa mente, o nosso coração e limparmos a nossa mente daquilo que não agrada a Deus e procurarmos focar os nossos olhos naquilo que Deus quer que a gente veja. Deus falava com Abraão porque ele era um homem que estava focado no Senhor, que estava alinhado com Deus. E por isso, quando ele menos esperou, veio o Senhor falar com ele para dar um direcionamento de vitória, um direcionamento que mudou toda a vida dele e mudou toda a família dele, a casa dele. Deus também tem isso para mim e para você. Você está pronto para ouvir os direcionamentos de Deus? Para crer nesses direcionamentos e colocá-los em prática? Muitas das vezes Deus ele fala com a gente, mas a gente fica pensando, será que é comigo mesmo? Ou, mas acho que eu não tenho condições de botar em prática não. Eu acho que eu sou fraquinho, eu sou fraquinha, eu não tenho tantas habilidades, sabe? Abraão, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, isso aí depois, né? Abraão, ele não tinha nem um filho. E Deus falou para ele, eu vou te dar filho. E quando cumpriu a promessa lá de Isaac, já tinha se passado 20 anos, ou mais, ali aproximadamente, né? Isso que diz a palavra. Então, o que a gente pode aprender? É que a gente precisa estar alinhado com o Senhor, prestar atenção no que o Senhor nos diz, acreditar que o direcionamento que ele nos dá é para ser colocado em prática, agir de forma corajosa para colocar em prática e romper muitas das vezes com laços que a gente achava tão importante para a gente, como Abraão fez, que rompeu ali naquele momento com a sua família, se despediu, ele teve que se despedir para poder partir para outro lugar. Precisou ter coragem e nós também precisamos ouvir, crer, ter coragem para colocar em prática e fé de que o Senhor vai prover. Porque Deus falou com Abraão, mas não falou para ele para onde ele iria. Não deu mapa, não deu GPS, não deu direcionamento, não deu as coordenadas. Muitas das vezes na nossa vida o Senhor também não vai dar as coordenadas. A gente vai precisar crer e dar um passo de fé que honre o nome do Senhor, porque a honra que Ele tem para a nossa vida está reservada. Nós só precisamos crer e perseverar nos direcionamentos que Ele nos dá. Você está preparado para ouvir de Deus o que Ele tem para a sua vida? Busque ao Senhor, busque da parte do Senhor uma palavra e Ele vai falar com você de forma específica quando você começar a orar e ter intimidade com o Senhor. Guarda essa palavra no seu coração, não se esqueça, Deus quer falar com você, Deus quer te dar direcionamentos que vão mudar o seu destino. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.